Bom, boa tarde a todos. Antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria fazer um breve depoimento da minha profunda e estreita relação que venho mantendo com a obra do Istvan Mesaros há já muitos anos. O meu primeiro contato com a obra dele foi com um texto muito denso, muito importante e extremamente necessário ser lido hoje. Se chama Consciência de Classe Contingente, Consciência de Classe Necessária. Acho que foi um dos primeiros textos a serem divulgados do Istvan Mesaros no Brasil. Eu confesso que, quando eu li pela primeira vez, entendi muito pouco desse texto. Eu li, inclusive, à luz da História e Consciência de Classe, do Lukács, porque esse texto foi escrito, se eu não me engano, quantos anos depois da publicação de... Foi o História e Consciência de Classe de 23 e esse texto foi publicado, se não me engano, em História do Marxismo, mas que ano que foi isso? Foi, enfim, foi em homenagem aos talvez 50 anos da publicação da História e Consciência de Classe. E eu tinha mais interesse nesse texto do Istvan Mesaros nesse momento, acho que isso foi no final dos anos 70, início dos anos 80, que eu li esse texto, mais para entender o Lukács do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu continuei, como uma lucasiana, acompanhando a publicação das obras do Mesaros no Brasil, principalmente pela editora Ensaio, como foi mencionado ontem aqui, né? Mas acho que foi o estreitamento da minha relação com essa obra se deu nesses últimos 10 anos, né, que eu acho que, de alguma forma, eu contribuí para a publicação das suas obras pela editora Boitempo, né, e esse estreitamento se deu quando eu trabalhei de uma forma assim, bastante intensa na publicação do livro Para Além do Capital. Essa história começou, se não me engano, em 97, 98, né, e foi publicada em 2002. E foi um ato heróico naquele momento, porque não muitas pessoas conheciam Istvan Mesaros no Brasil. Eu acho que foi a partir desse livro decisivo, né, da intensa penetração que esse livro teve no Brasil, né, e eu vou mencionar que a penetração que esse livro teve, principalmente entre movimentos sociais, que me parece que as ideias do Istvan Mesaros ganharam, vamos dizer, uma proporção imensa. Haja vista vamos dizer, esse público, né, que está aqui presente, discutindo vamos dizer, essa obra. E que para a gente é uma imensa satisfação, né? Para nós que participamos de toda essa história do Istvan Mesaros no Brasil, da obra dele, tê-lo aqui presente hoje, isso para a gente é uma imensa satisfação. Enfim. Mas entrando mais especificamente no tema, né, dessa mesa, eu queria dizer o seguinte, que o fato de ter trabalhado nessa obra me trouxe a oportunidade de ler intensamente, vamos dizer, todos os livros do Mesaros. Praticamente tudo que foi publicado no Brasil, eu li. É claro que essa leitura foi esparsa num primeiro momento, mas aí a leitura, vamos dizer, depois de um certo tempo, me fez perceber que existia uma síntese interna dentro de toda a obra, Para Além do Capital, o Poder da Ideologia, O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico, né, só para citar alguns livros, outros que eu acho que a gente ainda precisa trazer à luz, como, por exemplo, o livro do Sartre, né, que é um livro que merece ser republicado. Falando aqui para a editora, né, dando um recado. Enfim, eu acho que tem assim, uma série de trabalhos que trazem, esses trabalhos todos no Mesaros, trazem uma síntese interna, uma série de teses centrais
que eu só fui percebendo ao longo dessa minha relação estreita e profunda com essa obra. Bom, eu confesso o seguinte, né, que ao terminar de trabalhar no Para Além do Capital, eu esperava que o último capítulo desse livro fosse uma espécie do... Ele traz todos os problemas, ele faz uma crítica profunda, né, a respeito do momento que estamos vivendo, e aí eu esperava um que fazer no final. E eu não encontrei esse que fazer. Eu confesso que, num primeiro momento, eu senti uma frustração grande. Eu falei, e agora? O que eu faço com esse monte de críticas, com essa, vamos dizer, com essa consciência que ele nos traz a respeito do tempo que vivemos, e aí eu fico com o abacaxi na mão. Mas eu fui percebendo a riqueza, né, dessa, vamos dizer, daquela responsabilidade que ele traz para a gente, da gente desvendar o mundo, e não só desvendar, mas também intervir sobre o mundo ao longo desses anos todos. Enfim, ao, vamos dizer, levantar, né, ao construir eu mesma, né, a partir da leitura que eu fiz do Mesaros, as suas teses centrais, eu resolvi fazer um estudo não exegético do trabalho dele, né? Essa é uma opinião minha, pode ser que muita gente discorde, mas, enfim, eu acho que, assim como ele coloca que vivemos num mundo que é necessário uma intervenção urgente e necessária, eu acho que seria, assim, fazer um estudo exegético de toda a obra do Mesaros seria uma coisa profundamente, vamos dizer, precisaria de um tempo muito extenso, muito longo. Eu acho que a gente não tem esse tempo. Enfim, peguei as teses centrais, continuo lendo, né? Todo o trabalho dele traz teses extremamente instigantes para a gente pensar o mundo em que vivemos. Essas teses centrais me fizeram pensar, vamos dizer, a questão atual, a crise estrutural do capital atual, e trabalhar problemas contemporâneos, pegar problemas que vivenciamos hoje e analisar à luz dessas teses centrais. Eu acho que assim, o resultado desse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo desses anos, a partir das teses do Mesaros e a partir dessa leitura que tenho feito de problemas contemporâneos, o resultado disso é um livro que eu estou publicando, que se chama Da Miséria Ideológica à Crise do Capital, uma reconstituição histórica. O que me faz, vamos dizer, trabalhar essa questão aqui, é justamente o tema central dessa mesa. Marx, Lukács e Istvan Mesaros. Qual o fio condutor que nos leva a pensar esses três grandes autores, esses grandes pensadores, críticos radicais do capital? O que nos faz pensar, por exemplo, né, o que me levou, né, a analisar a crise estrutural do capital e relacionar essa tese fundamental da obra dele com um estudo que eu já vinha desenvolvendo anteriormente, que é um estudo sobre as teorias apologéticas. O estudo que eu fiz há muitos anos, minha tese de doutorado, tentando analisar, né, vamos dizer, as origens do nacionalismo brasileiro e quais vamos dizer, como que se dava essa formação do nacionalismo no Brasil. Então, que relação poderia haver entre essa tese fundamental da crise estrutural do capital com a história brasileira, né, com a história do nacionalismo no Brasil? Como que eu poderia fazer essa ponte entre um estudo sobre a atualidade e um estudo sobre a historicidade de um país de extração colonial, como o Brasil, e muitos países da América Latina? Como foi dito ontem, né, acho que na mesa da noite, né, o trabalho do Mesaros reporta muito a questão latino-americana.
e eu acho que ele traz contribuições fundamentais. E, de uma certa forma, é isso que me trouxe a possibilidade de fazer essa ponte entre esses estudos que fazia de Brasil e as análises sobre a atualidade. Bom, a questão, o fio condutor fundamental, né, que utilizo no meu livro e que está presente de uma forma muito, vamos dizer, profunda na obra do professor Mesaros, é a teoria revolucionária da história, né? E a lógica do desenvolvimento desigual, que está em Marx, que está em Lukács e que também está no professor Mesaros. Eu via, né, num estudo passado que fiz sobre o nacionalismo no Brasil, é que o nacionalismo brasileiro, ele era herdeiro, não da tragédia da ideologia burguesa, mas ele foi herdeiro da farsa da ideologia burguesa. Por quê? Porque a ideologia nacionalista no Brasil, quando que ela surge? Ela surge no processo pós-revolucionário. No processo quando a burguesia deixa de ser, vamos dizer, uma classe revolucionária e passa a ser uma classe conservadora. Enfim, aquele momento fundamental da mudança da posição social da burguesia de classe revolucionária para a classe conservadora foi fundamental para entendermos essa mudança das ideologias ou do pensamento clássico da burguesia para pensamento, se transformando em pensamento apologético. Então, essa mudança foi fundamental. Agora, quando eu falo que a ideologia brasileira, a ideologia nacionalista brasileira, ela surge como, vamos dizer, herdeira da farsa e não da tragédia. E por que tragédia? Porque a ideologia burguesa no século XVIII é uma tragédia. É uma tragédia por quê? Né? Como o próprio Mesaros, na teoria da alienação, no início, no primeiro capítulo, quando ele vai analisar Rousseau, Diderot, ele vai mostrar claramente que aqueles autores, né, que, vamos dizer, representantes do iluminismo ou do pensamento clássico burguês, né, aqueles autores tinham profundas críticas em relação à sociedade burguesa que já estava emergindo no século XVIII, mas qual que foi a tragédia desses autores? Né? O fato de que esses autores, apesar da crítica profunda que fizeram, não conseguiam ver soluções concretas para as críticas que eles faziam para a sociedade capitalista emergente. Eles viam somente soluções morais. Por quê? Porque havia uma questão fundamental que os impedia de fazer uma crítica concreta e revolucionária a respeito daquela sociedade. Por quê? Porque, fundamentalmente, eles defendiam a propriedade privada. Somente 100 anos depois, como está na teoria da alienação, somente 100 anos depois é que realmente Marx vai poder, né, retomar essa crítica e dar uma solução concreta, não uma solução moral, para os problemas do capitalismo. Ou seja, uma solução radicalmente revolucionária. Então, é essa, vamos dizer, a raiz vamos dizer, que eu vou considerar teoria revolucionária da história. Então, é a partir dessa crítica que Marx vai fazer, né, a sociedade regida pelo capital e também, vamos dizer, a crítica que ele vai fazer, né, as teorias burguesas, ou seja, ele vai pretender, em vários textos dele, ele vai colocar que o objetivo dele, um dos objetivos fundamentais, é fazer a desmistificação da teoria apologética burguesa. Então, o meu objetivo, nesse trabalho que eu desenvolvi, é mostrar, né, como é que essa teoria revolucionária da história, ela se desenvolve em Marx,
como é que ela aparece em Lukács, como é que depois ela vai aparecer na obra do professor Mésaros. Bom, fundamentalmente, qual que é o objetivo fundamental da teoria apologética? Né? Como é que por que ela surge assim? O Marx vai desenvolver muito isso, esse significado de teoria apologética, né? A teoria burguesa se convertendo em teoria apologética, isso daí vai ser muito desenvolvido no 18 Brumário. Mas eu tomo, principalmente, o pós-fácil da segunda edição do Capital, de 1833, para um pouco ilustrar o significado disso. O Marx vai dizer o seguinte: a burguesia conquistara o poder político na França e na Inglaterra. Daí em diante, a luta de classes adquiriu prática e, teoricamente, formas mais definidas e ameaçadoras. Suou o dobre de finados da ciência econômica burguesa. Não interessava mais saber se este ou aquele teorema era verdadeiro ou não. Não importava saber o que para o capital era útil ou prejudicial, conveniente ou inconveniente, o que contrariava ou não a ordenação policial. Os pesquisadores desinteressados foram substituídos por espadachins mercenários, a investigação científica imparcial cedeu lugar à consciência deformada e às intenções perversas da apologética. Enfim, eu acho que isso daí ilustra muito bem, né? Isso daí é o início, né? Nós estamos vivendo, vamos dizer, o potencial máximo do significado dessas palavras do Marx de 1873. Né? Ou seja, esses espadachins, né, da apologética, eles infestam as universidades, fundamentalmente, né, o nosso locus de trabalho. Enfim, esse é vamos dizer, é a ideia fundamental de Marx, né, quando ele desenvolve a sua, vamos dizer, seu pensamento a respeito da ideologia apologética. Agora, como é que isso vai ser apreendido por Lukács? Porque Lukács vai assumir também vamos dizer, essa teoria. E tem um texto do Lukács muito interessante para a gente entender as ideias dele, que se chama Marx e os Problemas da Decadência Ideológica, que é um ensaio de 1938, que foi publicado no Brasil, um texto chamado Marxismo e Teoria da Literatura. Esse texto, se eu não me engano, é de 68. Infelizmente não foi mais reeditado. É um trabalho fundamental do Lukács. Nesse texto, Lukács vai retomar exatamente vamos dizer, essa concepção de Marx a respeito das ideologias apologéticas, e vai dar, vamos dizer, esse conceito de decadência ideológica. Agora, decadência ideológica não necessariamente significa o fim do capital, o fim da burguesia. Muito pelo contrário. Essa decadência ideológica ou essas ideologias apologéticas vão ser o substrato fundamental da ideia importante e conveniente para o capital acumular sem problemas. Porque na medida em que essa ideologia apologética, que vai ser desenvolvida e disseminada por todos os poros da sociedade burguesa, institucionalizada já depois, no período pós-revolucionário, né, essas instituições e essas ideias vão ser fundamentais para o processo da acumulação de capital. Ou seja, essa ideia, ela nos traz esse raciocínio que eu estou tentando desenvolver com vocês aqui, é como a ideia não está dissociada do processo concreto de desenvolvimento social. Então, quando Lukács retoma essa ideia, ele vai dizer o seguinte: que a decadência ideológica não coloque nenhum problema substancialmente novo, eis um fato
que decorre de uma necessidade social. Suas questões são, tanto como aquelas do período clássico da ideologia burguesa, respostas aos problemas colocados pelo desenvolvimento. Então, Lukács, profundamente preocupado com o crescimento das tendências conservadoras e irracionalistas, ele vai dar continuidade à perspectiva ontológica marxiana, analisando a caracterização social da decadência ideológica e os desdobramentos assumidos pelo racionalismo burguês sob o impacto das necessidades contingenciais do desenvolvimento capitalista no período imperialista. Porque é com isso que Lukács está preocupado. Né? É quais as formas que essa decadência ideológica ela vai assumir no século XX, em pleno período imperialista, e esse trabalho, sendo de 1938, é o período de ascensão do nazismo. Ou seja, essa decadência ideológica ela está assumindo cada vez mais a feição, né? Que o Lukács vai desenvolver, eu não vou ter tempo para desenvolver aqui com vocês, vamos dizer, vai assumir a feição do irracionalismo. Ele tem um trabalho importantíssimo, polêmico, mas eu considero um trabalho fundamental que se chama O Assalto à Razão. Infelizmente, nunca foi publicado no Brasil. Segundo Lukács, o racionalismo burguês converte-se na antítese das concepções que originalmente lhe foram dadas e passa a cumprir papel apologético da divisão capitalista do trabalho, característica da vez mais acentuada e, consequentemente, mais deformadora dos indivíduos submetidos a ela. Eis o modo como ele aborda a questão. Abre aspas. Comecemos com a evasão da realidade, com a fuga do predomínio da ideologia pura, com a liquidação do materialismo e da dialética espontâneos próprios do período heróico da Revolução Burguesa. Período heróico é um termo muito utilizado pelo Hegel. O pensamento dos apologetas não é mais fecundado pelas contradições do desenvolvimento social, as quais, pelo contrário, ele busca mitigar de acordo com as necessidades políticas e econômicas da burguesia. Fecha aspas. A desconcertante resignação com que os homens se submetem à realidade plena de fetiches, de reificações e alienações, advém da divisão social capitalista do trabalho, que, segundo Lukács, abre aspas, não se limita a submeter a si todos os campos da atividade material e intelectual, mas se insinua profundamente na alma de cada um, provocando nela profundas deformações que se revelam posteriormente com variadas formas nas diversas manifestações ideológicas. Fecha aspas. E, continuando nessa mesma linha de pensamento, vou fechar essa citação. A covarde submissão a esses efeitos da divisão do trabalho, a passiva aceitação destas deformações psíquicas e morais, que são, inclusive, agravadas pelos pensadores e escritores decadentes, constituem um dos traços mais importantes e essenciais do período da decadência. Enfim, a minha ideia de trazer vamos dizer, fazer essas citações e desenvolver esse tema com vocês, é porque me parece, né, que uma das preocupações fundamentais do Mesaros é atualizar, né, a partir da crítica fundamental, avassaladora, que ele vai fazer a alguns, vamos dizer, dos pensadores mais importantes do século XX, seja ele de esquerda, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, sejam eles, vamos dizer, moderados, conservadores, sejam sociais-democratas. Essa crítica, como é que ela vai aparecer, principalmente no seu livro Poder da Ideologia? Né? Enfim, nesse trabalho, eu acho que vários de vocês já devem ter lido,
porque é um trabalho fundamental para entendermos, e até para nós, que ainda que somos de esquerda, marxistas, podermos fazer, né, com toda a tranquilidade do mundo, tal como fez o Mesaros, a autocrítica. A esquerda fazendo autocrítica. Porque isso é uma coisa muito difícil. A coisa que mais temos dificuldade de ver é a esquerda fazendo autocrítica. Ou a esquerda, ela não faz autocrítica e permanece, vamos dizer, vivendo, né, de velhos dogmas do passado, ou essa velha esquerda, ela abandona, né, absolutamente, vamos dizer, essa perspectiva crítica e revolucionária, né, e se resigna, né, se entrega como se o capital fosse o melhor dos mundos possíveis. Enfim, esse livro é fundamental para a gente entender isso de uma forma mais profunda. Agora, a minha ideia é... Quanto tempo eu tenho ainda? 5 minutos? Então, eu vou ter muito pouco tempo. Eu queria falar muito sobre isso, porque eu tenho muita coisa a dizer sobre essas questões todas. Mas, assim, só para fechar, para concluir, e aí deixo para o debate, eu tenho sido, acho que um pouco, testemunha, né, de que o Mesaros hoje ele representa não há, vamos dizer, uma concepção abstrata, porque eu vi muito isso aqui, eu acho que essa é uma questão muito importante, que seja colocada, debatida, pensada, que é a 11ª tese sobre Feuerbach, né? Os filósofos pensaram a história necessária, agora transformá-la. Me parece que o Mesaros, hoje, ele é a personificação do filósofo, do intelectual, cuja obra tem se apoderado das massas. Porque eu tenho, nesses últimos anos, feito muitos debates junto a movimentos sociais sobre a obra do Mesaros. E eu tenho percebido, ao longo desse tempo, a profundidade, a aceitação com que as obras do Mesaros, as suas ideias, né, essa obra densa, polêmica, algumas, complexa, grande parte delas, como é que isso se torna e tem tanto sentido dentro do movimento social? Eu tenho, né, tido, talvez, mais resposta, mais clareza da, vamos dizer, penetração dessas ideias dentro do movimento social, do que, às vezes, dentro dos bancos da universidade. Porque o interesse é concreto, é real por essas ideias. Não é algo abstrato, não é algo, vamos dizer, diletante, é algo concreto, ele é fundamental, ele tem sentido dentro desses movimentos. E eu tenho sido testemunha. E isso tem me dado, vamos dizer, um grande entusiasmo para continuar desenvolvendo esse trabalho de divulgação das ideias do Mesaros dentro dos movimentos sociais. Eu só queria fechar minha fala com uma breve citação do Che, que o Mesaros utiliza no livro dele, O Desafio e o Fardo do Tempo Histórico. É uma frase, uma citação do Che nos tempos que ele viveu em Cuba. E me parece que isso daí é bastante revelador do significado do Mesaros hoje como intelectual militante do movimento revolucionário. Che diz o seguinte: é preciso ter uma grande dose de humanidade, uma grande dose de sentido de justiça e de verdade para não cair em dogmatismos extremos, em escolasticismos frios, no isolamento das massas. É preciso lutar todos os dias para que esse amor à humanidade viva, se transforme em fatos concretos, em atos de exemplo de mobilização. Muito obrigada.